A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. O pau quebrou entre Alexandre Moraes e o ministro Mendonça, o terrivelmente evangélico, numa das últimas sessões do Supremo Tribunal Federal. O pau foi feio. Foi o ministro Moraes dizendo: tenha dó, Mendonça, tenha dó. E um falando em cima do outro. Na verdade, o ministro Mendonça fez uma provocação. Tentou de alguma forma jogar a culpa do quebra-quebra de 8 de janeiro em cima do governo Lula, do governo recém-eleito do ministro da Justiça, Flávio Dino. Insinuou, depois saiu de baixo. É um provocador, é realmente um bolsonarista raiz, plantado dentro do Supremo. Não é um juiz que me pareça imparcial, não. Ele está ali cumprindo a função dele realmente de ser bolsonarista, de ser o juiz dos populistas, dos fascistas, de qualquer coisa parecida. Porque a provocação que ele faz, ele tenta inverter a ordem das acusações, inverter a ordem das investigações. Ele quer atribuir, de alguma forma, a culpa do quebra-quebra à inépcia, à inação do governo federal, do novo governo, do governo Lula. Insinua isso. Quando o Moraes vai para cima dele, e parte para cima dele, ele diz: não foi isso que eu disse, não ponha palavras na minha boca, tal. Aí fica todo ofendido. Aí vira um porco-espinho. Vamos assistir um pouco desse debate, comentando exatamente. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte: eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos. Ele diz que não vai entrar nesse mérito hoje. Já entrou no mérito. Ele diz: eu não consigo entender como o Palácio do Planalto foi invadido. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Já entrou, já levou o assunto. O assunto é um julgamento do Ministério Público Federal contra um tal de Aécio qualquer coisa ali. Aécio Nunes, salvo engano. E aí ele entra no mérito da invasão do Palácio do Planalto e das forças de defesa e segurança do Palácio do Planalto. Aí ele diz: não vou entrar nesse mérito hoje. Vamos continuar ouvindo o ministro, vamos lá. Da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa. Aécio Lúcio Costa Pereira. Já que Vossa Excelência, nesse caso, Aí agora vem o ministro Alexandre Moraes, e é aí que começa o quebra-pau. O que ao mesmo tempo é um baixo nível do Supremo, são ministros do Supremo, e resolvem bater boca. E como eles estão online, estão no ar, a gente assiste exatamente os podres e as confrontações dentro do Ministério do Supremo. O Alexandre Moraes não fala por ele, deve falar pelo seu grupo, e o Mendonça fala provavelmente pelo Cássio Nunes, que é o grande bolsonarista presente entre os 11 do Supremo. Vamos continuar ouvindo agora o ministro Moraes. As investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então vejam vocês, o ministro Moraes, que tem informações disso, que tem um inquérito na mão, né, que ele também, o Mendonça tem, mas o Mendonça foge desse assunto, que eles se organizaram, os comandantes militares que estão presos, são 5, não é um só, que combinaram entre si de não reagir, de deixar o quebra-quebra. Isso é o comando da Polícia Militar no Distrito Federal. Vamos continuar ouvindo Moraes. Claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça, e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal. Porque, na verdade, o ministro Mendonça, um pouco antes, havia se referido ao Alexandre Moraes, dizendo: eu fui ministro da Justiça, e durante as manifestações do que eu tive presente enquanto era governo, eu sempre estive em plantão 24 horas, atento, com a Força Nacional ao meu lado. Bastava chamar a Força Nacional, em questão de minutos a Força Nacional agiria, a Polícia Militar agiria. E agora o Moraes vai dizer a ele exatamente que a Força Nacional não pode ser ativada sem autorização do governo do Distrito Federal. O que é que vocês estão achando desse react? Eu, por exemplo, estou assistindo e reagindo ao react. Eu gostaria de saber o que é que vocês estão achando. Comentem, não deixem de curtir e comentar. E não se esqueçam de apoiar o nosso canal com o Pix. Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais.
Não, mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, pode e deve, com todo respeito. Aí começa o bate-boca. Presta atenção aí é o que procura. Um fala, o outro fala, o Moraes vai ficando exaltado, o Mendonça vai tentando fugir da história. Eu não falei isso, não põe a palavra na minha boca. Acompanha esse quebra-quebra, velho. Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Você 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria no Brasil quer ver esses vídeos do Ministério Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência veio. Na verdade, olha aí o quebra-pau. Eu não sou advogado de ninguém, não é advogado de ninguém, mas está advogando a uma causa dizendo que foi o governo Lula que é o responsável pelo 8 de janeiro. E o Moraes está chamando bem a atenção que o ministro de Justiça que se excedeu a Mendonça fugiu para os Estados Unidos. Fugiu junto com Bolsonaro jogaram o celular no lixo, sem nenhuma responsabilidade. Olha, segue para vocês verem. No plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Palavras na minha boca. Tenha dó, senhor Mendonça. Ele chegou a esse nível no Ministério. Tenha dó, pelo amor de Deus. Não vê. E o outro, não coloque palavras na minha boca. Realmente, o Mendonça não disse isto, mas sugeriu o tempo todo. É uma coisa insidiosa, cínica, hipócrita. Ele usa de uma hipocrisia, de um cinismo para tentar provar, jogar no fato de que o governo Lula e o ministro da Justiça de Lula é que não souberam agir no 8 de janeiro. Nunca houve golpismo, terrorismo, ninguém quebrou nada, só quebrou porque o governo deixou e permitiu. O causador do golpe, da destruição das instituições brasileiras em 8 de janeiro foi o próprio governo Lula. Os bolsonaristas, coitados, são santos, são anjos. Tanto são anjos que agora já foi julgado o primeiro, já foi julgado o segundo, condenados cada um a 17 anos de prisão. A dosimetria não funcionou, não teve acordo entre Cássio Nunes, que propôs 2 anos e meio de cadeia para um bolsonarista, para o primeiro julgado, e Moraes, que propôs 17 anos. Moraes foi o voto vencedor. Já pegaram cana de 17 anos. O entendimento da maioria do Supremo é de que se trata de terroristas, golpistas, realmente responsáveis por seus atos. A responsabilidade dos atos desses destruidores não é do governo Lula nem do novo ministro da Justiça do governo Lula. É exatamente de cada cidadão brasileiro que tem de preservar suas instituições. E o Mendonça tenta, de alguma forma, tumultuar o ambiente e dar uma outra versão. De onde vem essa posição dele? Não vem sozinho. Ele é porta-voz de um setor. É porta-voz de um segmento, eu não tenho dúvida disso. Fica muito claro isso. Gostaram desse react? O que vocês acharam desse quiprocó, desse bate-boca entre 2 ministros do Supremo? De um lado o xerife Xandão e do outro lado a tentativa de vilania do ministro Mendonça, como vilão da história, colocando Lula como vilão da manifestação de 8 de janeiro. Comente, dê seu like, faça comentários, engaje esse vídeo. E não se esqueça de enviar seu Pix, bem-vindo@uol.com.br. Olha o Pix aí embaixo. Um grande abraço para vocês todos. Pensem bem, comentem esse quiprocó, esse bate-boca entre esses ministros. Eu fiquei, da minha parte, horrorizado com a baixaria, com a discussão pessoal. Um sentado do lado do outro e dizendo, eu não falei isso, eu não ponho a palavra na minha boca. Não põe a palavra? Quem trouxe o mérito da questão foi o ministro Mendonça. Ele joga dizendo, não quero entrar no mérito da questão. Mas fez uma provocação e foi muito bem respondido pelo ministro Moraes. No mais, a gente continua na luta pela democracia e contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.